Quando da avaliação a indicação é de transplante capilar, o transplante capilar ele é feito por área. Então, o valor, o investimento a ser feito vai variar por área. Então, se ele tem, vamos dividir em 3/3 a cabeça. Um terço frontal, que é do desenho frontal até mais ou menos o alinhamento das orelhas. Vamos fazer como se estivesse usando uma tiara, um arquinho de cabelo. Essa parte é o terço frontal. Terço médio e o terço posterior é onde está a coroa. Então, geralmente, qual que é o padrão do paciente? Ou ele é só um terço frontal, porque ele está no início da alopecia androgenética, que é a mais comum no paciente, então ele está perdendo o desenho da linha frontal, e aí qual que é o trabalho a ser feito? Reposicionar esse desenho da linha frontal, e a gente faz toda uma marcação a laser, está aqui uma foto para vocês mostrando como se faz essa marcação a laser, e aí, feita a marcação a laser, o paciente decide o desenho que ele quer. Se aquela marcação, que é o limite que a gente sugere, tá boa. Se ele quer colocar mais para cima, não quer descer tanto para não mudar tanta fisionomia. E eu sempre sugiro isso para o paciente. Olha, você ficou décadas, de repente, com a implantação lá em cima. E de repente você muda tudo para frente. É isso que você quer? Eu estou aqui para fazer o que ele decidir dentro daquela marcação técnica. Mas às vezes vale a pena ele pensar um pouco mais se ele quer essa mudança como um todo, que é o que a grande maioria prefere, ou se ele pode até querer fazer gradativo. Bom, enfim, decidido o desenho inicial, a gente tira as fotos, tudo mais, faz o desenho de densidade, e aí é importante isso, né, ele saber disso, da densidade na frente, atrás, tudo direitinho, que eu vou explicar para vocês. Então, o transplante de terço frontal é o redesenho da linha frontal, o reposicionamento do vértice nessa região central, o desenho da entrada. Todo homem tem que ter o desenho de entrada. Eu falo que o transplante capilar masculino, ele é em formato sempre de M, né? Tem o vértice, você puxa a entrada. Aí o desenho da entrada tem toda uma técnica para ser feito. Já o feminino, ele tem que ser feito em arco, porque a implantação feminina ela é em arco, ela não tem entrada. Então, tudo isso tem que ser levado tecnicamente e apresentado para o paciente. Bom, ele tem o terço frontal, é um valor bem menor de investimento para o transplante capilar. Outra circunstância que ele vem, ele não tem uma perda frontal, mas tem uma perda de coroa. A coroa responde bem a tratamento clínico, mas se na microscopia eu já vejo que onde ele teria, por exemplo, deveria ter 5 folículos produzindo, ele tem 2 ou 3, opa, você já tem perda de folículo. Então será que a terapia clínica vai ser suficiente para dar esse aumento de densidade? Se não for suficiente, aí a indicação é de transplante. Tendo a indicação de transplante na coroa, esse transplante de coroa, ele é também 1/3 da cabeça, então também é um valor menor de investimento. E na coroa a gente tem que observar muito, gente, isso é o principal, não qualidade, que eu observo quando chega paciente que já fez algum transplante prévio. Na coroa você tem que observar rodemoinho, se o paciente tem rodemoinho, você tem que seguir a incisão no rodemoinho para que fique natural. E o terço médio, né, geralmente é o último a perder volume. Então, o paciente geralmente ele chega ou com o terço frontal, ou com o terço posterior, que é a coroa, ou às vezes com os dois, frontal e posterior, ou então cabeça inteira, que a gente fala, que são os 3/3. Então, o valor de investimento vai variar por terço de acometimento da calvície, da alopécia desse paciente. Tá bom? Manda aí suas dúvidas, que são através delas que a gente gera nossos próximos conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.